Olá pessoal, se você é nova ou novo por aqui, eu sou a Renata Lemos e eu acabei de me tornar mãe solo, por opção, e eu tô postando aí uma série de vídeos compartilhando como foi e como está sendo essa experiência pra mim. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um dos temas que mais gera curiosidade nas pessoas, que é a escolha do doador de sêmen. Então, se esse é o primeiro vídeo meu que você está assistindo, a primeira coisa que eu tenho que te falar é que eu fiz o procedimento de fertilização in vitro na Bélgica, que é o país onde eu moro. Então, tudo que eu vou contar aqui hoje é de acordo com a legislação da Bélgica. Se você estiver pensando em fazer fertilização, todos esses aspectos vão depender da legislação do país onde você for fazer. Dito isso, aqui na Bélgica me ofereceram duas opções de bancos de sêmen para eu escolher. Um seria o próprio banco belga e o outro um banco da Dinamarca. O diferencial desse banco da Dinamarca é que tá bem, filha? O diferencial desse banco da Dinamarca é que lá eles têm duas opções de doadores. Um doador que vai ser sempre anônimo e um doador que concorda em revelar a identidade dele quando a criança completar 18 anos. E aí, como eu contei pra vocês no meu vídeo anterior, essa foi a opção que eu fiz, né, de ter um doador que topasse revelar a identidade dele. Então, eu tive que utilizar o banco da Dinamarca. E aí que a situação fica um pouco engraçada, porque eu tava lidando com a legislação de dois países. Na Bélgica, em princípio, o doador tem que ser anônimo, mas só que junto com o anônimo vem também o fato de que você não pode escolher as características do doador, o que para mim são dois aspectos diferentes. Aí o que eles fazem é tentar escolher um doador que tenha as mesmas características que você, para que o bebê fique bem parecido com a mãe, que assim não nasce uma criança muito diferente. Aí, como eu estava contando para vocês no vídeo anterior, chega um dia que você faz um encontro lá com a enfermeira, que é o dia que ela vai pegar todas as suas características e colocar lá num sistema. Então ela vai começar a fazer algumas perguntas, tipo se a cor do cabelo é natural e tal, aí vai preenchendo lá a cor do cabelo, cor dos olhos, a altura, essas coisas. E aí tem, por exemplo, raça. Aí nas raças tinha caucasiano, africano, asiático e mistura sul-americano. Aí ela foi e me colocou lá na mistura sul-americana, que pode ser basicamente qualquer cara, né? E ela coloca a foto da minha identidade. Só que a foto da minha identidade é uma foto, cara, 3x4, preta e branca, baixa qualidade. Eu falei, mas é só isso aí tá muito superficial pro cara poder escolher o pai da minha filha, né? Aí eu fui um passo além, que na verdade eu não sou suposta pra fazer isso, mas eu achei que eu precisava fazer. Que eu mandei um monte de fotos pra ela, da minha família, né? Mandei umas fotos minhas melhoradas, assim, com cor, né? Mais o tipo físico, assim, mostrando. Aí mandei foto dos meus irmãos, pra elas verem a versão masculina do meu gen. Mandei foto do meu pai e da minha mãe, que são completamente diferentes. O meu pai tem uma cara de alemão, louro de olho azul. A minha mãe tem um look mais indígena, com a pele mais morena e tal. Enviei o olho azul do meu sobrinho. E aí eu fiz apenas 2 pedidos, que eu queria que se pudesse ter o olho azul, porque eu tenho um genzinho de olho azul vindo do meu pai, então de repente dava mais chance da criança nascer com olho claro, e a pele mais moreninha que a minha. Inclusive eu mandei a foto de um modelo brasileiro, que eu falei assim, olha, se eu pudesse escolher o pai da minha filha, ele seria assim, entendeu? E aí mandei pra eles. E eles acharam até muito engraçado. Mas, papo vai, papo vem, acabou que eu fiquei sabendo qual era o nome do banco de esperma que seria utilizado. E pra mim, na minha cabeça, o banco de esperma era uma coisa assim inacessível. Era uma entidade que só falava com o hospital e que não falava com o paciente diretamente, entendeu? Mas, obviamente, eu resolvi entrar no Google e dar uma olhada lá no nome desse banco. E, para minha enorme surpresa, gente, o site do banco de esperma era aberto, acessível e com um simples registro gratuito e rápido, você poderia ver toda a base de dados de doadores. E, simplesmente, a interface é praticamente uma Amazon do esperma. Você coloca lá os filtros que você quer, né? Tipo a cor do olho, a altura, cor do cabelo, pele e tal. Se eu me lembro bem, tem até algumas coisas de educação também, o quanto o cara estudou. Se você quer com a identidade aberta ou não, né? Que é aquele fato de poder revelar a identidade aos 18 anos. E aí, clica na busca, vem uma lista de doadores com fotos deles quando eram pequenas, algumas características básicas. E aí você pode entrar ali no perfil para navegar mais e descobrir um monte de informação sobre aquele doador. Aí o cara
cara, na mesma hora eu mandei um e-mail e falei assim, gente, nesse banco aqui tem todas as informações acessíveis para qualquer pessoa, não tem nada aqui que seja confidencial. Então eu quero escolher, quero fazer essa escolha. E aí o cara na mesma hora me ligou e falou assim, Renata, não pode. Aqui na Bélgica não pode, a gente tá fazendo o procedimento aqui, tem que seguir as leis daqui, não vou fazer, não adianta insistir, não dá. Eu argumentei com ele, ele foi bastante compreensível, ele concorda comigo que é um pouco incoerente, mas infelizmente ele não podia fazer nada. Mas ele falou pra mim assim, olha, mas eu já sei quem você é. Eu recebi as suas fotos, eu recebi o olho azul do seu sobrinho, eu recebi a foto do manequim, ele falando em francês, né? Recebi a foto do manequim e eu fiz uma escolha com muito carinho, eu olhei em bastante detalhe, teve uma hora que eu tive um aha moment, então eu acho que eu escolhi o par perfeito pra você. Aí, assim, gente, senti firmeza no cara, gostei da maneira como ele colocou as coisas, ele foi bastante sincero também. E a grande verdade é que eu não tinha opção, né? Eu já estava fazendo o procedimento aqui. Se eu quisesse realmente escolher, eu ia ter que abortar a missão aqui na Bélgica e tentar fazer em outro país. Então, beleza, né? Aceitei. Ele vai escolher. Mas não me conformei. Voltei lá no site e comecei a explorar todos aqueles perfis. Gente, é um parque de diversões. E aí eu fiquei semanas vendo vários perfis. Fiz um filtro lá com as características que eu achava que eles iam usar para escolher. E aí a seleção que veio desses eu olhei todos um por um. E aí, gente, tem milhares de informações. Além das características básicas físicas, né, de altura, olhos, cor dos olhos e tal, tem a nacionalidade dos pais, tem perguntas genéricas que são feitas, tipo, as preferências de música, de hobby, o que estudou, coisas do tipo. Tem um relatório, né, de saúde, assim, gigantesco, falando todas as coisas que o cara já teve ou deixou de ter, câncer, problema de coração e até as coisas mais, assim, que você nunca imaginou, tipo, se já teve exposição a produtos químicos por causa do trabalho, se tem sardinha, se quando pega sol a cor da pele fica de que cor, se fica mais morena, mais vermelha, sabe? Unbelievable. Tem milhares de informações e o histórico de saúde é não só do cara, mas também dos pais, dos avós, dos irmãos, se houverem, e até se tiver bisavó também vai. Ou seja, tem muita informação ali, porque é claro, eles já fazem a triagem, né, de pegar só os caras que estão saudáveis. Além disso, tem um teste de temperamento que categoriza o cara em 4 categorias de temperamento e depois ainda tem umas subcategorias. Tem uma descrição que é dada pela pessoa que entrevistou o cara, que é uma descrição bem peculiar, assim, porque parece um retrato falado. A mulher falando, porque tem orelhas de média para grandes, bem coladas na cabeça, olhos que são muito próximos um do outro, sobrancelhas distintas, lábios de meio para full, de meio para completo, né, que eles falam. Então, assim, é uma descrição que faz você imaginar um pouco a cara daquela fotinho de criança ali, como é que se tornou aquele adulto. E, além disso, tem o que eu achei mais fantástico, que é uma entrevista em áudio. A entrevista em áudio é muito maneira, porque você escuta a voz do cara, você escuta a entonação, você vê o quanto que ele pensou para dar aquela resposta ou não, você sente um pouco da energia, sabe, o jeitão de falar, assim, você dá outra cara pro anônimo. E tem umas perguntas muito interessantes, né? Porque são perguntas que te levam a entender um pouco mais da personalidade do cara. Por exemplo, pergunta como é que ele escolhe os amigos, que características que fazem ele se aproximar das pessoas, o que ele mais curte na família dele, coisas que ele acha que ele deveria melhorar em si próprio. Se ele ganhasse na loteria, o que ele faria? Que aí também fala um pouco dos sonhos, né? Dos objetivos do cara. Se ele tem um ídolo, pra saber assim, o que ele aprecia, o que ele acha legal. E uma das perguntas que eu achei mais interessantes e que eu não daria nada por ela é por que ele escolheu fazer a doação com abertura da identidade. E por que eu achei legal? Porque as respostas dos caras, né? Eles falavam, na maioria delas, que eles fizeram essa escolha porque eles imaginavam que para a criança seria importante saber mais sobre as suas raízes e que se eles se colocassem no lugar da criança, eles gostariam de poder saber quem era o pai deles. E eu achei isso bonito, né? E eu achei que isso fala também da índole da pessoa e do envolvimento que a pessoa tá ali para fazer o processo de doação e que ela não tá fazendo só pelo dinheiro, mas que ela tá pensando no objetivo final daquilo dali. E isso, inclusive, me fez ir
nos caras que escolheram não revelar a identidade pra ver o que eles respondiam no caso de não revelar, né? E aí você vê, assim, nitidamente o envolvimento e não envolvimento, e quem tá fazendo só por dinheiro ou não. É óbvio que outros caras têm outras razões, às vezes até medo, né? Mas eu acho que mesmo que eu tivesse inicialmente escolhido um cara sem revelar a identidade, eu acho que nesse momento eu ia acabar trocando, porque isso foi uma coisa que me falou um pouco mais também da pessoa. E além disso tudo, ainda tem uma cartinha manuscrita que ele pode escrever ou para a criança diretamente ou para os recebedores, né, do sêmen. Também é legal que você vê um pouco de, tipo assim, o que estava passando pela cabeça dele, o que levou ele a fazer aquela doação e o que ele espera, sei lá. É super interessante, e mesmo eu não tendo escolhido o meu próprio esperma, eu fiquei séculos ali analisando todo mundo. E aí, não contente e insistente que eu sou, tem algumas perguntas que falam também do temperamento da pessoa e tal. Você começa a conhecer muito mais, né, o cara. Alguns caras que se descreviam assim agressivos ou ficavam nervosos por pouco. Teve um que falou que ele daria um ótimo bandido. What? Que eu não entendi muito. Aí eu falei assim, cara, eu não gostaria que fossem essas pessoas, porque eu não quero ter um filho com essas características, entendeu? Então aí eu mandei um e-mail pro cara de novo, falei assim, olha, eu sei que eu não posso escolher, já entendi tudo mais, mas eu queria só te pedir pra não escolher um desses 3 aqui. E aí dei lá o nome deles, que é um nome fictício, né? Um apelido, assim. Mas aí nesse mesmo dia, ele me respondeu, me mandou um e-mail falando, Renata, o seu sêmen muito bem escolhido já chegou. Ou seja, eu não tive nenhuma influência sobre a escolha dele, mas eu tô super feliz. Eu acho que realmente ele fez um ótimo trabalho, porque minha bebezinha está aqui, do meu ladinho. Ela nasceu super saudável. E ela é uma gracinha, e ela é parecida comigo, é o que dizem, hein? Fico meio convencida. É uma princesinha, então eu tô feliz com a escolha que ele fez, graças a Deus. E de um certo modo, assim, por um lado, eu acho que é até bom ele ter feito essa escolha, porque é tanta informação, gente, que eu acho que eu ia levar meses pra conseguir me decidir. E eu não tinha esse tempo mais, entendeu? E se a gente pensar bem mesmo, honestamente, aqui só entre a gente, tem muita gente que, poxa, desliza, dá um deslize e quase engravida de um cara que ela sabe muito menos do que todas as informações que tem ali naquele banco, né? Então, assim, eu acho que no final tudo deu certo. E no meio disso tiveram 2 curiosidades ali que eu gostaria de comentar aqui também. Uma delas é que normalmente a mulher, quando ela começa a pensar na escolha do doador e tal, a primeira coisa que vem na cabeça são as características físicas. E é claro, todo mundo tem já intrinsecamente ali, tipo, como base, que tem que ser um cara saudável, porque todo mundo deseja ter um filho saudável. Mas a gente acaba deixando de lado um pouco essa questão da personalidade. E isso pra mim é um fator negativo de uma outra pessoa ter escolhido pra mim e não ter me feito essas perguntas, né? Porque quando você escuta todos esses áudios, você também consegue ter uma leitura de pessoas que combinam com você, pessoas com quem você se daria bem e pessoas com quem você não se daria bem. E eu não sou especialista, não sou médica, não sou bióloga, não sou cientista, não sei até que ponto a personalidade, o jeito e o temperamento de uma pessoa são características que vêm... Essa é a minha bebezinha. São características que vêm da criação ou são características que vêm do DNA, eu não sei, mas eu sei que tem um pouco de cada coisa. Então, assim, quando você aprende mais sobre os caras, você pensa que se o seu filho tiver aquelas características, né? Filha, você chegou no papelzinho do alumínio, peraí. Mas, assim, comumente a gente vê que os filhos têm características dos pais, então você imagina que você quer ter um filho com quem você tem afinidade. Então, assim, é interessante que muita gente não pensa nisso, mas que, na verdade, isso acaba ficando mais importante do que a característica física em si, né? Porque vai ser legal você se dar bem com teu filho, ficar, poxa, de boa. Eu sei que a criação vai influenciar muito mais do que tudo, mas eu acho que a personalidade também é uma coisa que a gente devia levar em consideração quando faz a escolha. No meu caso, não aconteceu isso, vamos rezar aí que dê tudo bem. E o segundo ponto curioso é que muitos dos caras que doaram não têm contato com os seus próprios pais. Pais, eu digo o pai. E isso me fez refletir na época que eu falei assim também, nossa gente, quantos deles, você vê, são filhos de mãe solo.
também. E muitos casos que, na verdade, conheceu o pai até 1 ano e depois o pai casou com outra e nunca mais viu, tinha essa situação, ou o pai faleceu, ou se mudou, ou só vê de vez em quando, entendeu? Tinham vários casos diferentes. E aí vem aquela questão que eu também já tinha comentado num vídeo anterior aqui, que muitas mães são mães solo sem terem escolhido ser mãe solo. E isso me trouxe algum conforto, novamente, de pensar que a minha filha não vai ser uma estranha no ninho, porque ela tem uma família monoparental, que a gente chama aqui na Bélgica, né? Que é uma família que só tem o pai ou a mãe. Além das pessoas que já vivem essa circunstância sem necessariamente ter sido planejado desse jeito, existe agora uma tendência enorme das mulheres cada vez mais fazerem produção independente. Eu tô sentindo isso porque desde que eu engravidei, que muita gente começou a me procurar para saber mais e porque pensam também em fazer o mesmo. Isso de uma certa forma é legal porque não vai ser um problema. Eu espero que não seja um problema para minha filha, né? Uma coisa que ela tem que trabalhar psicologicamente e tal, porque ela só tem a mãe e não tem o pai. Enfim, falei mais do que eu esperava, mas acho que eu não esqueci de nada. Se eu tiver esquecido de alguma coisa, algum tópico, postem aí nos comentários. Se vocês tiverem curiosidade sobre outros aspectos também de tudo isso, postem aí nos comentários que aos poucos eu vou gravando vídeos sobre cada tema. O próximo tema que eu quero falar é sobre o mundo paralelo dos filhos de doadores, que também é tipo assim um mundo à parte, que foi uma surpresa pra mim. Então eu vou contar mais para vocês a respeito disso, beleza? Então se inscrevam e não esqueçam de compartilhar com amigas que estejam pensando em fazer a mesma coisa. Ou até amigos, né? Quem sabe? Pode vir aí também uma nova tendência também. Beijo!